Todo começo de ano vem trazendo expectativas, vem trazendo também de repente, uma pitadinha de medo. Não só começo de ano, mas de repente, começo de ciclos, né? Mudança de ciclos. Você pode estar assistindo esse vídeo no começo de 2026, pode estar assistindo no final de 2025 ou no meio do ano. E mesmo assistindo no meio do ano, de repente você possa estar vivendo aí uma transição de ciclos. Mas a palavra de Deus nos mostra que a nossa vida, ou as mudanças de ciclos, não são guiadas por sorte, mas sim por propósitos. São guiadas por Deus. Eu gosto muito de um texto bíblico, uma passagem que está em Josué, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. É bem famosa essa passagem, assim, os cristãos, pessoas que frequentam a igreja, com certeza já ouviu alguma pregação, alguma reflexão a respeito. É interessante que o Moisés havia morrido, o grande líder Moisés havia morrido. E quem estava ali para suceder o Moisés era Josué. Josué, então, juntamente com o povo de Israel, estava vivendo uma transição de ciclo. Aquele ciclo de viver no deserto para o momento onde eles iam entrar na Terra Prometida. O momento em que eles entrariam na Terra Prometida, acabaria o maná. Então, assim, é interessante que foi só eles pisarem em Jericó, só pisarem em Canaã, o maná acabou. Deus vai mostrando pra gente, olha, eu vou fazer pra você até onde você não consegue. A partir do momento que você consegue, aí é com as suas próprias mãos. Então, Josué estava justamente nesse momento aí de transição de ciclo. No capítulo 1, versículo 1, versículos 1 e 2, nós já podemos perceber Deus falando para Josué, levanta. E detalhe, ele dá um choque de realidade. Olha, Moisés está morto. O próprio Deus falando. O Moisés, meu servo, morreu. Agora você levanta, levanta agora. Então ele dá uma ordem, é uma ordem com urgência. Levante, porque quanto mais tempo você ficar procrastinando, quanto mais tempo você ficar esperando, pior vai ser. Você já vivenciou o luto, tá certo? É isso que devemos fazer. Aliás, tratando-se de luto, nós já pensamos na morte de um ente querido. E nem sempre o luto é a morte de um ente querido. De repente você esteja vivendo uma passagem onde um rompimento de um relacionamento. Então, é um luto, você vai vivenciar ali aquela tristeza daqueles dias, ou a perda de algum bem material, algo que você gostava muito, ou precisou mudar de uma cidade para outra e você não queria. Então, tudo isso, né, são coisas que nós devemos vivenciar, não ignorar as emoções, a tristeza, a desmotivação, porque nós somos seres humanos dotados de emoções, mas o que vamos fazer com essas emoções é a questão. A gente observa que Deus não começa falando para Josué, isso mesmo, tenha pena de si mesmo, ai, coitadinho de você. Ele começa logo falando, levanta-te agora. Como podemos aplicar isso falando agora do próximo ano que está começando, ou desse ano que está começando? 2026 não começa com foco naquilo que você perdeu, mas com aquilo que Deus quer fazer através de você. E se olhar para o ano que passou, com certeza você vai observar quantas coisas você conquistou, quantas coisas Deus fez através de você e em quantas delas Deus também te abençoou. Deus não promete ausência de problemas, de lutas, não tem como sair de problema e de uma forma total. Sempre haverão problemas. No mundo tereis aflições. Eu gosto de chamar problemas de desafios. Nem gosto de usar esse termo problema, porque quando a gente fala problema, já dá. O cérebro já meio que dá aquela bloqueada, né? Ai, coisa ruim. Mas desafios. Vamos enfrentar esses desafios. E nesse trechinho do versículo 1 ao 9, Deus usa 3 vezes o termo não temas. Deus fala para Josué, não temas. Deus diz, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não deu problema aí no seu YouTube, não. É que eu que repeti a palavra mesmo. Você já deve ter ouvido que coragem não é
ausência de medo, mas é ir com medo mesmo. O Joseph Murphy, no livro O Poder do Subconsciente, tem uma frase que eu carrego comigo, que é: faça o que você teme e a morte do medo será certa. Quando que a gente vai perder o medo de alguma coisa? Ah, eu tenho medo de falar em público, é o medo clássico. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que da morte. Isso é pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, é comprovado. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que da própria morte. Como que você vai enfrentar o medo de falar em público? Falando em público. Como que você vai enfrentar o medo, de repente, de gravar vídeos? De repente você quer, tem o desejo de colocar conteúdo na internet. Você só consome conteúdos e não faz o seu próprio conteúdo. De repente, isso. De repente, por conta do medo, você não põe o seu conteúdo. Com medo do que vão falar, do que vão pensar. Meu, coloca. Como se diz, posta e sai correndo. Tem gente que não vai gostar do jeito que o Saltério fala, do jeito que o Saltério explica, mas vai gostar do jeito que você explica, vai gostar do seu conteúdo, vai se identificar com você e assim por diante. Então, tá com medo? Como que você vai perder esse medo? Gravando e postando. É assim. Isso vale para qualquer outra área da nossa vida. Estou falando da questão de falar em público, da questão de produzir conteúdo, mas vale para qualquer área da nossa vida. E no versículo 8 é interessantíssimo, que diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, ou seja, da Bíblia. Medita nele dia e noite, então farás prosperar o seu caminho, então serás bem-sucedido. Aqui está um segredo que muitos ignoram: o sucesso bíblico começa na mente, como consta também em Romanos 12, versículo 2, passa pela boca e manifesta em decisões. Eu percebo que quando a Bíblia fala boca, olha assim, por exemplo, da boca sai o que está cheio o coração. Ou seja, as suas atitudes, não só o que você fala, mas as suas atitudes vão refletir o que está no seu coração, que é a sua mente. Aquilo que nós pensamos, nós sentimos, e os sentimentos geram reações. Então, se nós pensarmos coisa boa, como diz Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, se alguma virtude há ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se nós tivermos isso no nosso pensamento, vamos ter, com certeza, bons sentimentos que vão nos levar a ter atitudes melhores, melhores virtudes. É como se diz, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. E o segredo em Josué 1:8 é a palavra. Encher a sua mente com a palavra, lavando a sua mente, o seu coração pela palavra. Se você quer um 2026 diferente, se você quer um novo ciclo, um ciclo diferente, alimente a sua mente com a palavra e assim os resultados também serão diferentes. E por fim, tem uma declaração do Senhor que diz: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É o Pai falando para você: olha, fica com medo não, qualquer coisa fala comigo, como está lá também em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas perante Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, ou seja, com atitudes de gratidão. Observe que ele diz em tudo, não é, não, nisso aqui, naquilo outro, você fala comigo, não, é em tudo. Coloque tudo perante ele, tudo perante Deus. Por quê? Porque ele é esse paizão que nós vimos aqui agora. Eu estou contigo em todo o tempo. Estou contigo por onde quer que andares. Então não tenha medo. E mesmo que o medo vier, né? Porque o próprio Josué estava sentindo medo, e aí Deus veio e falou isso para ele. E nós somos seres humanos, nós vamos sentir medo, sim. Mas mesmo quando o medo vier, você se lembre: olha, ele disse que está comigo. Deus não está com você apenas no início do ano, não está apenas no final do ciclo, está durante o ciclo, no período todo. Então, entre nesse ano
com a certeza de que o passado, o teu passado, não te define, o medo não te governa e Deus não te abandona. Levante, seja forte e corajoso. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, precisa começar o ano ouvindo isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e graça e paz a todos.